Obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara, da primeira sessão de julgamento do CARF, período da manhã do dia 16 de setembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Kanzanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. A pauta dessa manhã vai ser iniciada, nós vamos dar início pelo item 58, onde temos uma sustentação oral via videoconferência. Tá? Então eu pediria o apoio que fizesse, apregoasse o número do processo e chamasse o patrono para que adentrasse a sala de reunião. Gentileza, apoio. Irei convocá-la, presidente. Ok. Nós aguardamos. Item 58 a 65, doutor Daí, quem será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Item 58 a 65, doutor Eiden, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado, Fabiana. O item 58 é recorrente SCS Comercial e Serviços Químicos Limitada. Os itens 59 a 65 são do mesmo contribuinte, mas são repetitivos desse item 58, que é o paradigma dos processos. O advogado, pelo menos que consta aqui da planilha, é o Dr. Yi-Gen Wang, OAB Rio de Janeiro, 152.982. Bom dia, estão todos me ouvindo? Estamos ouvindo, mas não estamos vendo a senhora. Espera aí. Por favor, ligue a câmera. Eu acabei de ligar. Não está indo. Oi, doutora. Rapidinho. Foi? Agora sim. Ah, tá bom. Doutora Yi-Gen? Isso. Bom dia. Bom dia a todos. Seja bem-vinda à sala de reunião da 4ª turma, da primeira turma da 4ª Câmara, tá? Da primeira sessão, tá ok? Tá. Nós vamos dar início aos trabalhos do dia justamente com o processo da SCS, Cláudio Andrade Camerano. Então, passo a palavra ao conselheiro para que ele faça o relato do processo e, em seguida, a senhora fará a sustentação oral, ok? Senhor presidente, sim? Eu tenho só uma dúvida, porque o primeiro caso é do relator Cláudio e os outros do relator Luiz Augusto, mas vai ser só julgado o paradigma, que é o 58, não é isso? Exato, exatamente. Tá, não em separado dos dois casos, não, né? Não, Tá, a gente julga apenas o item 58 e adota a mesma decisão para os demais, tá? Mesmo então, relatoria distinto, né? Exatamente, tá? Então, tá ótimo. Não há nem necessidade de a senhora sustentar os itens 59 a 65, tá ok? Tá ótimo, obrigada. A não ser que a senhora, a não ser que haja algo em relação àqueles processos que seja substancialmente diferente em relação ao 58. Não acredito, tá? Não, exatamente, são similares. Então tá ok. Doutor Camerano, por favor. Com a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, vou iniciar aqui transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no acórdão 75624, proferido pela 4ª turma da DRJ de Brasília, em sessão de 29 de junho de 2017. Trata-se de uma decompra transmitida eletronicamente em 22 de dezembro de 2008, com base em suposto crédito IRPJ, balanço trimestral,
oriundo de pagamento indevido ou maior, cujo DARF que apresenta as seguintes características. Então, tem ali o DARF, 1.061.563, a contribuinte declarou na DECOMP a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou maior no valor de principal de 186 mil, que 186 mil é uma parte daquele crédito. Foi emitido despacho decisório não homologando esta compensação, fundamentado na inexistência de crédito. Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança do débito confessado na DECOMP, o sujeito passivo, então, apresentou a sua manifestação de inconformidade, onde, em síntese, alegou o seguinte: possui uma filial beneficiária de incentivo fiscal do governo de Santa Catarina, constituiu uma reserva de incentivos fiscais, não teria distribuído dividendo por conta de valores elevados à conta de reserva. O item 4, que é o item fundamental, na apuração de RPJ e contribuição social, não teria efetuado as devidas exclusões nos 3 primeiros trimestres do exercício de 2008, razão pela qual teria enviado os PERDECOM. Anexou também publicação das demonstrações contábeis. Posteriormente, a interessada apresentou uma nova manifestação, alegando que, apesar de ter informado na DIPJ o valor correto do imposto de renda, da DCTF teria informado um valor superior ao devido, razão pela qual teria enviado uma declaração retificadora. Então, na realidade, esta informação aqui que deu, na realidade, o entendimento à questão da DECOMP, que foi informou na DIPJ um valor correto do imposto de renda, mas na DCTF teria informado um valor superior. A defesa informa que estaria anexando razão analítica contábil, mais especificamente as contas do imposto de renda a recuperar e contribuição social a pagar. A DRJ, em sua apreciação, inicia aqui transcrevendo os artigos, os dispositivos legais relativos ao CTN, do que a modalidade da compensação, né? Artigo 170, da liquidez e certeza de crédito, artigo 15, do PAF. Bom, e aqui no final ela diz que, após escrever aqueles artigos do PAF a respeito de provas na impugnação, faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das disposições legais. Aí transcreve aqui o artigo 26 do decreto 7.574, que é aquele que fala da escrituração mantida com observância dos dispositivos legais, faz prova a favor do sujeito passivo, transcreve o artigo 27, e ela conclui que, no caso em concreto, a manifestante alega que teria apresentado DCTF retificadora, corrigindo o erro no preenchimento da declaração retificada. Ocorre que, no presente momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado da declaração de compensação, é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração da DRJ, conforme previsto no artigo 923 do RI, que é aquele artigo lá, praticamente aquele que eu citei anteriormente do PAF. Isto porque as informações prestadas à Secretaria da Receita Federal, por meio de declarações ou demonstrativos, previsto na legislação DCTF, DIPJ, DACOM, PERDECOM, situa-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões. Dessa forma, na hipótese de ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, essa circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade, que não cabe ao fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a maior em sua declaração. Então, baseado nessas questões que ela aqui colocou, a DRJ, então, votou pela improcedência da manifestação de inconformidade. O recurso voluntário deixa a cargo da patrona, é isso, presidente? Isso. Ok.
Então, esse era o relatório Muito bem. Doutora. Oi. A senhora pode fazer a sustentação. Obrigada. Ilustre presidente, ilustre conselheiro relator, os demais conselheiros, bom dia. Aqui o caso, como já foi bem claramente explicado até pelo conselheiro relator, trata-se de pedido de compensação, né? Nesse caso específico, o crédito pleiteado é referente ao imposto de renda do segundo trimestre de 2008, né? E o despacho decisório sobre a compensação ela não homologou, em razão, como já foi mencionado, pela divergência do valor mencionado na DCTF, que posteriormente foi até retificado, né? Lembrando que, nesse caso, as DARFs, a DIPJ, todas as demais obrigações já constavam exatamente as informações corretas, mas a DCTF, por um equívoco, ela, ao invés de constar o valor corretamente que era devido à época, foi replicado o valor do DARF, que foi pago e, consequentemente, né, o sistema, né, na época da compensação, entendeu que não houve crédito suficiente para realizar a compensação, né. Em sede de primeira instância, a DRJ, o cerne da questão girou-se em torno da comprovação documental, né? Então, a DRJ, embora ela tenha entendido que é sobre a possibilidade de se avaliar a existência do crédito, ela entendeu que no caso específico não foi comprovado documentalmente a sua efetiva existência para realizar a compensação, né? Então, e é por conta disso, discordando desse entendimento, que a recorrente apresentou o seu recurso, né? Primeiramente, o primeiro ponto importante aqui destacar é em relação à decisão da DRJ, né? A decisão da DRJ, ela vem sim fundamentando com base no entendimento que também já consolidado no CARF, né? E também aplicado pela administração, sim, sobre a possibilidade de, no caso que houver a compensação não homologada, e no caso de hipótese, nesse cenário de DCTF retificado, é sim possível pleitear ainda assim, de se verificar a existência do crédito, mas, para tanto, faz necessário a documentação, comprovação documental, né? Até aí, a recorrente não discorda também desse ponto. O ponto principal em relação à decisão da DRJ é que em nenhum momento a DRJ procedeu a cotejo da análise sobre a documentação apresentada. A recorrente, à época, né, antes da decisão de primeira instância, apresentou documentação, não só documentação fiscal, como documentação contábil, o que certamente, claro que a DRJ poderia discordar, mas em nenhum momento foi realizada essa análise sobre a documentação apresentada. Então, embora a DRJ tenha sim informado que aqui o caso se trata de DCTF retificado e que faz-se necessário comprovação documental, não fez a devida análise sobre o que for apresentado, que são a documentação fiscal, a documentação contábil, o razão. Então, assim, em nenhum momento, é claro que a DRJ poderia ter entendido que, no caso, não houve a comprovação do crédito, porque os valores não estavam batendo, porque ou a documentação inidônea justificar o porquê, né? Mas, e é por conta disso, diante da sua ausência da efetiva análise da documentação que foi apresentada, isso antes da decisão de primeira instância, o que viola, assim, claramente, não só a princípio de motivação da decisão administrativa, mas também em observância à verdade material, que a recorrente pleiteia pela nulidade da decisão de primeira instância, para que haja, sim, essa devida análise de documentação que foi apresentada, assim, aos autos. Então, esse é o primeiro ponto que a recorrente gostaria de destacar. Ultrapassada essa questão, já levando em consideração quanto ao crédito efetivamente existente, muito embora a recorrente, à época da MI, né, antes da decisão de primeira instância, tenha apresentado a documentação correlata, a fim apenas de respaldar mais, para dar maior suporte, para que não tenha nenhuma dúvida sobre a existência do crédito, a recorrente trouxe as planilhas e documentação adicional contábil que comprova efetivamente a existência do direito creditório. Qual foi a diferença da documentação trazida na decisão de primeira instância, né, antes da decisão de primeira instância, e agora em sede de recurso? Na decisão de primeira instância, antes da decisão de primeira instância, a recorrente já havia apresentado documentação que comprove
a documentação fiscal e contábil que comprove a possibilidade da redução do de valor. Então, como mencionado, muito bem mencionado pelo conselheiro relator, na DCTF original constava valor de devido de 1 milhão, na retificadora constava de 600 mil, essa diferença, a razão dessa redução, né, como também mencionado de primeira instância, para 600 mil, foi comprovada ante a decisão de primeira instância, foi trazida toda a documentação. Agora, para ficar mais claro ainda do que já estava, a recorrente trouxe passo a passo da constituição e apuração desses valores de 600 mil. Como? Trazendo documentação adicional em relação à contabilidade, os balancetes, trazendo as planilhas todas que suportaram as informações que foram incluídas nos balancetes, constituindo passo a passo a apuração, o valor que foi apurado à época, a fundamentação legal e as razões que levaram para cada adição, cada exclusão, que se chega, assim, ao valor, nesse caso aqui, de 600 mil. Então, assim, não há mais dúvida, e isso em relação a todos os outros processos também, né, que estamos falando no caso do item 58, né. Então, não restam mais dúvidas quanto à efetiva existência do direito creditório, né, e inclusive, esse procedimento realizado pela recorrente encontra em estrita consonância, sim, com o parecer normativo POSIT 2 de 2015, sobre a possibilidade, sim, da retificação, e depois, sim, da verificação com o contexto de todas as documentações, sobre, sim, a existência do direito creditório, né. E, por fim, apenas para destacar, né, com a relação à documentação trazida, a recorrente reforça que em nenhum momento trouxe nenhuma inovação de argumento, né, apenas documentação adicional para suportar tudo o que for apresentado. E, então, assim, com relação à questão que vem sendo muito discutida no CARF, sobre a mitigação da verdade material, a apresentação de novos elementos, aqui em nenhum momento houve inovação dos argumentos, mas sim suporte adicional com base na decisão que foi dada em primeira instância, e a recorrente destaca, inclusive, que juntou nos próprios memoriais o acórdão 140104 de 297, do relatoria do Luiz Augusto de Souza, em que informa claramente que, mesmo trazendo documentação em sede de recurso voluntário, apenas com base replicando, né, da decisão de primeira instância, isso não se traz de inovação e faz, sim, a necessária avaliação e análise dessa documentação apresentada. Então, assim, são basicamente esses os pontos de destaques. A recorrente fica aqui à disposição para esclarecimentos adicionais. Obrigada. Obrigado, doutora. Com a palavra o relator para proferir seu voto. Bom, preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário dele, eu conheço, né? Estamos diante, portanto, de uma apuração do imposto de renda a pagar relativo ao segundo trimestre de 2008, feito pela requerente no valor de R$ 637.217,40, conforme está descrito lá na PIPJ, no calendário 2008, ficha 12. Entretanto, sustenta a recorrente que, equivocadamente, recolheu em DARF, relativo ao período de apuração de RPJ do segundo trimestre de 2008, recolheu um DARF de R$ 1.061.563,14, o que lhe restaria um imposto pago a maior neste trimestre da ordem de R$ 424.345, que é a diferença entre os valores aqui. E também, segundo seu recurso voluntário, aí ela diz aqui que, em consequência desse pagamento a maior, ela, então, utilizou esse crédito buscando realizar as compensações que ela descreve aqui no seu recurso voluntário. O crédito de 186, e depois o outro crédito de 264, que somados vão dar aqueles 400 de que é a diferença lá do crédito, né, que originou o crédito. Esses valores apontados como créditos decorrentes do pagamento a maior foram contabilizados no razão analítico contábil, nesta conta aqui, RPJ recuperar, que está no processo, que eu reproduzo aqui. Esses dois valores
que compõem aquele 400 mil lá da diferença, estão aqui contabilizados com o valor a recuperar na sua escrituração, 186 e o 264. Na conta contábil, por outro lado, de IRJ a pagar, o registro da provisão e o pagamento. Temos aqui um 061563 da escrituração contábil. Na outra conta contábil do imposto de renda, o registro do estorno parcial da provisão. Também eu reproduzo aqui, onde se vê ali o estorno parcial da provisão. E aqui reside a resignação da recorrente contra a decisão recorrida. Doutora Yu, a senhora podia desligar o seu microfone? Obrigado. Continuando, doutor Camerano. Obrigado. Melhorou, realmente estava um som estranho. Eu não confesso que eu não sabia o que era, fiquei. Será que tem um... Bom, mas agora ficou bom. Então, enfim, foram apresentadas aqui as razões. Foram apresentadas, então, as razões contábeis dessas contas que envolvem essa situação, que eu reproduzo aqui, está tudo no processo. Foi trazido também no recurso voluntário, eu reproduzo aqui. Então, aqui reside, então, a resignação da recorrente contra a decisão recorrida, a qual não teria examinado este registro contábil e sua DIPJ, propugnando, então, pela sua nulidade. Não me parece que seja o caso de nulidade da decisão recorrida. Eu atribuo mais a um equívoco na apreciação das provas e alegações, de se mostrar, notadamente, quando a decisão recorrida assim se manifestou. Abre aspas. Ocorre que, no presente momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação, é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil fiscal da contribuinte, baseadas em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. Na realidade, ela pode ter cometido uma confusão, não é diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. O débito na DIPJ está correto. Não tem que diminuir o débito da DIPJ. Então, isso aqui eu já tinha reproduzido no relatório. Desta forma, então, conclui aqui a decisão de PIS. Na hipótese de ter ocorrido um erro no valor do débito confessado na DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada. Acontece que o erro na DCTF ele é para um valor maior. Ele não está reduzindo o débito da DIPJ, que é o débito correto. A escrituração contábil apresentada, desde a manifestação de inconformidade, espelha exatamente o que encontra registrado na DIPJ do exercício 2009. Ou melhor dizendo, não há que se cogitar de provar a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração, uma vez que não se pretendeu reduzir o imposto de renda a pagar relativo ao segundo trimestre de 2008, então apurado na DIPJ, a qual não sofreu nenhuma restrição por parte do órgão fiscal. O erro residiu na informação prestada na DCTF, na qual se registrou um valor a maior referente a esse período de apuração, sendo posteriormente apresentada uma DCTF retificadora. Eu reproduzo aqui um excerto do parecer normativo COSIT da Receita Federal número 2 de 2015. Então, vou ler aqui esses trechos, que é importante. Retificação da DCTF depois da transmissão do PERDECOMP e ciência do despacho decisório. Possibilidade, imprescindibilidade da retificação da DCTF para a comprovação do pagamento indevido a maior. Então, tem aqui no parecer. O parecer, então, se pergunta, a retificação da DCTF sozinha é suficiente para a comprovação do pagamento indevido a maior? Não. A DCTF, por si só, não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes com outras declarações enviadas à Receita Federal, a exemplo da DIPJ, da COM, DIF, em cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis.
acostados aos autos. Isso porque a existência de crédito líquido certo é requisito legal para a concessão da compensação. A divergência entre os valores informados na DCTF em relação a outras declarações não elegida por prova afasta a certeza do crédito. Então, para o parecer, ele corrobora, então, que realmente a escrituração contábil ou a fiscal, a própria DIPJ, são documentos hábeis para a comprovação do erro. Bem, creio estarmos diante de um pagamento maior do imposto de renda apurado no segundo trimestre de 2008 por parte da recorrente, apesar de não se saber a causa de um valor contido no DARF pertinente contemplar aquele valor a maior que o devido. Eu não sei de onde surgiu aquele valor, 1.061, que foi recolhido, mas ele se refere ao segundo trimestre de 2008 e está de acordo. E realmente o que foi apurado na DIPJ é um valor menor, realmente. Mas, enfim, a escrituração contábil da requerente acompanha as informações da DIPJ. Isso é que é importante. A DCTF retificadora encarregou-se de consertar e adequar os fatos referentes ao IRPJ devido no segundo trimestre de 2008. E ainda, não se tem qualquer restrição ao período alocado pelo valor do DARF, de forma que se deve reconhecer o alegado erro e o crédito daí correspondente, se ainda possível de utilização. Então, senhor presidente, eu concluo aqui o meu voto para rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida, e quanto ao mérito, dar provimento ao recurso voluntário, homologando-se as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido, cabendo à unidade de origem certificar-se se o crédito ora pleiteado e reconhecido não foi alocado em outros PERDECOM. Claro que tem outros processos que ele alocou, mas eu digo esse crédito aqui, desse aqui, né? Se ele tem crédito disponível. Esse é o voto, presidente. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar algum esclarecimento? Passemos à votação, então. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos André. Presidente, eu vou votar pelas conclusões, porque, diferentemente do relator, eu entendo que o ideal seria realmente ter apresentado aqui a apuração do débito do imposto correto, porque a alegação inicial lá era há uma filial no estado de Santa Catarina que tem direito a um benefício fiscal, né, e que deixou-se de considerar esse benefício no momento de apurar o débito lá na DCTF. Quer dizer, esse argumento não foi provado pelos documentos que foram trazidos aos autos. Eu vou acompanhar no sentido da avaliação que o relator fez dos elementos de prova que são suficientes no seu entendimento para comprovar o pagamento indevido, né? Então, eu vou pelas conclusões. Muito bem. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Também vou acompanhar o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, homologando-se as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido. Votou pelas conclusões, conselheiro Carlos André Soares Nogueira. Certo, doutora? Pegou a decisão? Peguei, obrigada, tá? Repetindo, essa decisão vale para os itens 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65. Tá ok? Tá ok, obrigada, tá? Obrigado também. Até logo para a senhora. Tá, obrigada. Aí a gente retorna, então, à ordem da pauta. E vamos ao item 48, conselheiro Daniel. BB Banco de Investimento S.A.
Nós temos 48, 49, 50 e 51, todos os mesmos contribuintes. Conselheiro, tem alguma preferência na hora do julgamento? Sim, presidente. Vamos fazer o 49 primeiro, tá? A gente vai fazer o 49, o 48 e o 51. São os três que estão na pasta, porque eles se referem ao mesmo crédito. Então, a solução que eu vou dar no 1641, eu vou replicar para os outros dois. Tá? Então, primeiro aí, pela ordem, o 49. Muito bem. Item 49, então, BB Banco de Investimento S.A. Com a palavra, relator. Só um minuto, presidente, que eu estou ouvindo. Só um minuto, presidente. Bom, trata de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela DRJ, que julga improcedente manifestação de inconformidade. Por sua vez, a manifestação de inconformidade foi apresentada contra o despacho decisório relativo a decomp número final 8169, transmitida para compensar débitos com crédito declarado no valor de 703 mil em função de alegado pagamento maior no valor de 8.054.000, Código de Receita 2390, referente ao PA 3112 de 2008, recolhido em 30/1 de 2009. O despacho decisório disse que a partir das características do DAR não foram identificados crédito não alocado, ou seja, todos os créditos estariam pagos. Presidente, eu vou antecipando aqui que eu estou sugerindo uma diligência nesse processo e, por consequência, nos outros três que se referem ao mesmo crédito, e no meu voto eu já faço esse detalhamento dos fatos e do porquê da minha condução para a diligência. Eu vou sugerir aqui que a gente passe direto para o voto, porque lá eu já faço esse resumo, tá? E aí, superando, se for o caso, a gente volta para relatório para votar o mérito. Tá? Ok. Bom, da análise dos autos e da decisão recorrida, é possível concluir que a DRJ não poderia ter adotado outra decisão diante dos argumentos e provas trazidas aos autos. Isto porque, como muito bem fundamentado pelo relator ACOL, todavia a interessada não comprova seu direito creditório por meio de documentação hábil para tanto. Mesmo no processo de solicitação de retificação de ofício da DCTF, a interessada apresenta balancetes consolidados, os quais não são suficientes para justificar a referida retificação. Ou seja, desde o início ela está trazendo documentos, mas a DRJ entendeu que esses documentos não eram suficientes e justificou o porquê. Com efeito, de acordo com o parágrafo 11 do artigo 74, aplica-se ao presente processo o rito estabelecido em 7235. Este decreto que fosse de lei determina-se o artigo 16, a impugnação contém as razões e provas que o interessado possua. Observa-se por entender suficiente a comprovação de seu direito, a contribuinte acostou aos autos desse processo apenas cópias da DARF e DCTF. Tais documentos, todavia, não evidenciam de forma inequívoca o direito a pretendido indébito, inexistindo provas técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram a rigor da lei, há de ser acatado o ato administrativo realizado. E mesmo diante da inexistência de provas hábeis para confirmar o direito creditório, a DRJ foi além, e a atenção ao princípio da verdade material consultou os sistemas da Receita Federal para verificar a situação de outra decomp, que teria efeitos na formação de grande parte do direito creditório, se não vejamos. Ainda sobre as alegações de efetiva existência de seu direito creditório, a interessada alega possuir, no total, um crédito de 7.417.414. Para a composição desse crédito, a contribuinte afirma que parte desse valor decorre da quitação de RPJ referente ao ano calendário 2008, por meio da decomp número tal, através do qual declara quitar 5.915. Todavia, essa decomp encontra-se não homologada nos sistemas da Secretaria da Receita Federal. Deste modo, segundo o explicitado acima, ainda que a DCTF retificadora por meio do qual o contribuinte
declara débito decorrente de reapuração do IRPJ para o ano calendário 2008 estivesse ativa, ou seu débito de IRPJ em questão estivesse efetivamente demonstrado, não procederia a alegação de que seu débito estivesse totalmente quitado e que, por isso, a interessada possuísse direito a crédito decorrente de pagamento maior. Se fosse só isso daqui para a formação do crédito, daria para a gente dar solução, porque a gente tem aquele entendimento que está compensado em outro processo e registrado em outro processo, ele precisa ser considerado na formação do saldo negativo. Só que essa decomp, ela não resolve todo o problema do crédito. Por sua vez, em diálogo com a decisão recorrida, vem o contribuinte em seu recurso acostar aos autos os demais documentos contábeis que supostamente comprovariam seu direito creditório. Entre eles, documentos que denominam partidas de pagamento, relação de fontes pagadoras e diversas DIFs. Em que pese esse relator em uma análise perfunctória entenda que os documentos isoladamente possam não comprovar o alegado crédito diante da ausência de outros documentos como LALU, razão e balancetes completos, outra alegação recursal chamou a atenção deste relator. Em que pese a falha da instrução processual e a grande dificuldade de se vincular a decisão efetivamente ao crédito pleiteado, o fato é que, para contrapor o argumento final da DRJ, que foi o de indeferimento daquela decomp, o contribuinte trouxe aos autos decisão antecipatória de tutela relativa ao que alega ser o despacho decisório da outra decomp, através do qual declara quitar os 5.900.000. Trata-se, como afirmei, de verdadeiro diálogo com a decisão recorrida, razão pela qual pode ser arguída nesse momento processual. Entretanto, a grande dificuldade para este relator é a de conseguir vincular tal decisão judicial referida à decomp, para a partir daí verificar a composição do direito creditório defendido pela contribuinte, porque ele não indica o número da decomp na decisão, tá, presidente? Entretanto, em atenção ao princípio da verdade material, promovi uma pesquisa processual e constatei que a referida ação judicial teve recente decisão de mérito que foi parcialmente procedente ao contribuinte nos seguintes termos. E aqui que me chama a atenção também. Vejam que nesse item 4 que eu marco, havia também um depósito judicial feito nos autos. E esse depósito judicial foi convertido em renda para a União. Tá? Então, não sei se ele fez esse depósito como condição para a tutela antecipada e no mérito, eventualmente perdeu ou ganhou em parte, esse depósito foi convertido. Logicamente, se esse depósito foi convertido, a gente não pode aqui estar glosando essa decomp parte de saldo negativo, senão ele estaria sendo cobrado duas vezes. Né? Então, esse que é o ponto aqui que me gerou uma dúvida. Assim é que a ação judicial determinou a anulação do despacho decisório e processamento e julgamento do pedido de compensação feito em formulário de papel pelo contribuinte. E ainda mais, determinou a conversão em pagamento definitivo do montante depositado em juízo para garantir a ação e suspender a exigibilidade. Desta forma, diante de tais fatos, seja pela eventual homologação da compensação que ajudou a formar o alegado crédito pleiteado no presente processo, seja pela conversão em renda do depósito judicial efetuado, aparentemente, pelo menos para esse valor compensado, me parece que pode assistir razão ao contribuinte. Tal fato já poderia, desde já, ser confirmado caso o contribuinte tivesse exercido melhor o seu direito de defesa, mas não posso fechar os olhos para tal fato em razão de eventual instrução probatória insuficiente. Entendo que existe uma possível fumaça do bom direito. No entanto, diante da falta de elementos complementares, entendo que o processo não esteja maduro para julgamento, devendo ser convertido em diligência para que a unidade de origem verifique o resultado da decomp de final 0074 e verifique se a mesma foi objeto do despacho decisório número tal. Esse despacho decisório consta do processo judicial, mas eu não consigo vincular ele à decomp, porque a gente não tem acesso. Caso positivo, não está nos autos. Caso positivo, analise o efeito da decisão judicial e a conversão do depósito em renda promovida nos autos, porque isso me gerou uma dúvida muito grande. Olha, você tem uma decomp de parte do crédito, você fez o depósito judicial do eventual débito lá, e isso foi convertido em renda. Então, esse pagamento, essa conversão em renda, ela tem que ser considerada na formação do crédito. Agora, se fez a quitação por decomp e, ao mesmo tempo, fez a conversão do depósito em renda, na verdade, você teria dois pagamentos aí, né? Tanto da compensação, quanto também da conversão do depósito em renda. Então, isso me gerou uma dúvida muito grande quanto a esse ponto aqui. A partir dos documentos trazidos aos autos em sede de manifestação de conformidade de recurso voluntário, verifique se é possível confirmar total ou parcialmente
a existência do direito creditório alegado. Eu não estou aqui entrando, presidente, para a questão de razão contábil, nada disso, porque eu entendo que, estando declarado na DECOMP e com esse efeito também da conversão em julgamento, esse crédito ele pode ser considerado. Eu não estou nem entrando para verificações contábeis, mas se acharem necessário, eu também acrescento aqui. Eu estou apenas partindo dos elementos dos autos e da ação judicial. A partir dos documentos trazidos dos autos de manifestação de conformidade, verifique se é possível confirmar total ou parcialmente a existência do direito creditório alegado, elabore relatório conclusivo, intime a recorrente do resultado para se manifestar sobre o resultado, com ou sem manifestação, retorne aos autos para julgamento deste CAF. E é a minha proposta, presidente, de diligência que, se tratando do mesmo crédito, também replicaria para os outros 2 itens que eu citei inicialmente. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Presidente. Diga, Nelson. Eu acho que, assim, é proposta de diligência, eu concordo. Mas tem que também abrir a possibilidade da fiscalização, se precisar de documento, permitir que ela intime o contribuinte a apresentar mais documentos. Posso acrescentar, sem problema, conselheiro Nelson? Eu posso colocar aqui, a partir dos elementos dos autos, verifique e, se necessário, intime o contribuinte para apresentar documentos complementares. Perfeito. Muito bem. Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos. Microfone, Carlos. Não conseguimos ouvir seu voto. Com o relator. Ok. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor Eduardo. Pela diligência com o relator, presidente. Também acompanho o relator, então temos por unanimidade de votos converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Essa decisão vale para os itens 48, 49 e 51. É isso, doutor Daniel? Só confirmar aqui, presidente. São esses que estão na minha pasta aí, os 3 créditos. Só um segundo. É o de final 1641, que é o 49, o 1698, que é o 48, e o 1751, que é o 51. Fica pendente o 50 para a gente julgar agora. Então, passemos ao item 50, conselheiro Daniel. Só um segundo, presidente. Eu não consegui abrir aqui, porque alguém abriu aqui. Eu abri antes, então... Vocês podem fechar aí só para eu conseguir habilitar a edição aqui? Vou fechar aqui. Fechado. Então, habilitar. Pronto. Deixa eu ver aqui, presidente. Me parece que aqui eu também adoto uma diligência, então eu sugiro, presidente, também a mesma coisa, a gente ir direto aí para o voto, porque eu faço esse relatório aí e da fundamentação da diligência. Ok. E cito aí parte do voto que é bem objetivo. A decisão recorrida é absolutamente objetiva e assim fundamentou a DRJ. Manifestação de conformidade é tempestiva, tal. A questão central reside na adição ou não da CSL à base de cálculo de RPJ. Tomando-se por base a CSL, deve ser adicionado ao lucro real, ainda que se deduza o imposto devido do imposto de renda na fonte no valor de 7.300.000, apura-se o imposto a pagar de 60 milhões.
Apenas quando a CSL é não adicionada à base de cálculo do RPJ, o contribuinte apura saldo negativo. O contribuinte tinha uma decisão judicial em mandado de segurança que garantiu o direito à exclusão da CSL da base de cálculo do IRPJ. Tá? Isso aí eu vou relatoriar mais na frente, porque depois ele perde o mandado de segurança e no prazo legal ele faz o recolhimento dos débitos. Tá? Isso daí eu vou relatoriar mais na frente. Mesmo tendo decisão judicial possibilitando a não adição da CSL, o artigo 170A do CTN, vigente à época da transmissão da DECOMP, é claro a vedar a compensação antes do trânsito de julgado. Além disso, a ação judicial transitou em julgado de forma desfavorável ao interessado. Portanto, a CSL deve ser adicionada à base de cálculo do IRPJ, tal como previsto na legislação de regência do IRPJ, o que implica imposto a pagar, como descrito no parágrafo anterior. A própria contribuinte reconhece a negativa de seu direito, e ela própria recolhe os valores relativos à diferença das bases de cálculos, em virtude da adição do CSL. Todavia, os recolhimentos a posteriori não convalidam a compensação feita anteriormente, uma vez que a compensação se dá no momento da entrega da DECOMP, pois o crédito deve ser líquido e certo, já àquela época, conforme dispõem os artigos tais e tais. O direito creditório, portanto, deve existir inequivocamente na época da declaração de compensação que não ocorreu. Vê-se, portanto, que a DRJ tomou como verdadeira alegação do contribuinte quanto o valor que seria devido se a CSL fosse adicionada à base de cálculo de RPJ. Ou seja, não há dúvidas quanto ao valor. Ele falou, olha, sem adicionar o valor seria tanto, adicionando o valor seria tanto. Tá? Então, esses valores eles não estão sendo questionados. Por sua vez, fundou sua decisão pelo indeferimento da manifestação de conformidade no artigo 170A e na vedação de compensação antes do trânsito julgado. Por sua vez, cumpre ressalvar que o contribuinte apurou e declarou seu IRPJ nos termos do direito assegurado pelas decisões então vigentes nos autos do mandado de segurança número tal. Faço essa ressalva para deixar claro que não se discutia na ação judicial eventual crédito, mas sim o direito da adição ou não da CSL da base de cálculo do IRPJ, em que pese a adição ou não tenha consequências diretas no resultado da apuração, seja gerando imposto a pagar, seja saldo negativo, objeto da compensação. Assim, a princípio me parece inadequado e fundamental o indeferimento no 170A, já que o crédito compensado não era objeto do litígio judicial. Desta forma, a princípio me parece prejudicada sua alegação de que tal vedação não seria a ele aplicável em razão da ação judicial ter sido proposta antes da Lei Complementar 104, que ainda tem essa discussão de mérito. Se a ação judicial que deu direito foi antes do 170A, se ele teria direito a fazer essa compensação antes do trânsito julgado. Isso, para mim, está prejudicado, porque, ao meu ver, não seria caso de aplicação do 170A aqui. Por sua vez, o mandado de segurança transitou em julgado desfavoravelmente ao contribuinte, em 7/6/2013, antes do despacho decisório. Tá? E a recorrente informa que, em conformidade com as decisões judiciais, recolheu em 26 de novembro de 2013, antes da intimação do despacho decisório, os valores recolhentes à não adição, e ele alega que dentro daquele prazo, né, que você pede mandado de segurança, quando você é intimado, você tem um prazo para fazer o recolhimento do débito, né? E recolheu, em 26/11, os valores decorrentes da não adição do CSL na base de cálculo de RPJ, compreendidos no período 2000 a 2013, no montante de 174 milhões. Por sua vez, segue alegando o recorrente que, reprisando a fala da própria autoridade fiscal, o imposto apurado foi de 60 milhões, o qual foi devidamente quitado pelos 25 DARFs que totalizaram 174 milhões. O valor não bate exatamente. Então ele alega que e o valor pago foi muito maior, mas eu não tenho a certeza do período de apuração. Uma vez que o débito foi quitado, a manutenção da glosa se configura como um verdadeiro bis in idem da autoridade fiscal, não havendo motivos, sejam fáticos ou contábeis, para não homologação do PERDECOMP, sob análise. Ademais, julgado recente do CARF, proferido 17 de maio de 2018, reconheceu a compensação do crédito tributário em situação análoga ao presente caso concreto. No julgamento do recurso voluntário interposto nos autos do processo de final de 2007-1, a quarta Câmara, a primeira turma ordinária, proferiu o despacho 14.01002-602, que eu cito um pouco mais na frente, que foi, eu não lembro de quem foi o relator, eu acho que foi do Luiz Augusto, o presidente.
pelo qual se entendeu que a ocorrência de fato superveniente deu ensejo ao reconhecimento da compensação pleiteada pelo contribuinte. Naqueles autos, o fato superveniente foi a adesão do contribuinte ao refis para parcelamento do crédito, que foi discutido em sede de mandado de segurança, o mandado de segurança número tal. Então, ele tinha um mandado de segurança que discutia um direito, perdeu, parcelou e tinha uma decomp, e essa compensação ela foi reconhecida. Está aqui a emenda do acordo. E aí eu sigo, presidente. De fato, o CARF tem evoluído na sua jurisprudência para melhor aplicar a vedação do artigo 170A, quando o trânsito julgado ocorre ao longo do processo administrativo fiscal e o crédito deixa de ser objeto de questionamento quanto à sua certeza e liquidez. Nesse sentido, é também o precedente previsto no acordo número tal, cuja decisão unânime foi assim emendada. Eu trago um caso aqui sobre essa questão do conteúdo que deve se sobrepor à forma, quando também numa situação, durante o curso do processo de compensação, o processo judicial ele finalizou e aí passou-se a ter certeza e liquidez. Esta também foi a posição, já foi a posição desta turma em outro julgado unânime de minha relatoria, cujo acordo número tal, em 18 de julho de 2019, foi assim emendado. Tá? E aí eu cito aí a ementa desse acordo. Assim é que, em que pese serem razoáveis os argumentos recursais diante da situação fática e os precedentes acima citados na orientação de superar a vedação do 170A, seja pela sua inaplicabilidade, seja pelo posterior trânsito julgado e recolhimento do tributo devido pela recorrente, a conclusão do presente julgamento embarra na impossibilidade de se verificar com as provas dos autos se o resultado da apuração com a adição da CSL e RPJ no ano calendário no ano, objeto da presente PERDECOMP, seria o alegado pela DRJ e recorrente. De fato, em que pese a DRJ afirme e a recorrente ratifique em manifestação de conformidade de recurso voluntário, não vejo nos autos documentos hábeis para apurar o imposto devido no período com a adição de CSL, e abatendo-se os pagamentos realizados após o transjulgado da decisão judicial e considerando-se o IR-fonte recolhido no período, o contribuinte apuraria um crédito a restituir de 3.434. Então, o contribuinte alega que, considerando os pagamentos feitos e a apuração, incluindo a CSL, e com todo o valor que ele pagou, foi muito maior ao alegado débito de 60 milhões, foi 174, mesmo assim ainda restaria um crédito de 3.400.000. Né? Assim, entendo que o presente processo deva ser convertido em diligência para que a unidade de origem confirme-se os pagamentos realizados pela recorrente após o trânsito em julgado do mandado de segurança, referem-se também ao IRPJ devido no ano calendário de 2009, apure o IRPJ devido no ano calendário de 2009, considerando os pagamentos realizados durante o exercício e os pagamentos realizados após o trânsito em julgado do referido mandado de segurança, elabore parecer conclusivo sobre o resultado do imposto devido no referido exercício e se subsistirá crédito a ser compensado pela recorrente, intime o contribuinte para se manifestar do resultado da diligência e após votem com ou sem manifestação, retornem aos autos para julgamento por este CARF. E é a minha proposta, presidente. Muito bem. Doutora Letícia. Doutor Daniel, eu vi que tem a citação aqui que foram juntados os 25 DARFs que somavam o valor de 174.812.403, referente aos anos de 2000 a 2013. Mas não tem jeito da gente fazer essa vinculação com esse período aqui, né? Não tem jeito de fazer essa vinculação e, assim, na verdade, a autoridade fiscal da DRJ, ela não fez nenhuma análise de quanto o imposto seria devido efetivamente. Ela partiu da afirmação do contribuinte, não tem elementos dos autos de que, de fato, adicionando ou não, o débito seria aquele, entendeu? Então, porque assim, insegurança nesse sentido. Porque o débito é um valor muito grande, né? E me parece que a DRJ, ela partiu da afirmação do contribuinte nesse ponto. Eu não tenho elementos nos autos para fazer esse cálculo. Entendeu? Porque o que me parece é o seguinte, que se ela pagou efetivamente todos os valores, ela tem o direito ao crédito, independente dela ter aproveitado dos efeitos do mandado de segurança, isso não interferiria no crédito aqui, né? Porque é uma coisa à parte, né? Mas aí que tá, quanto seria o devido no ano?
certo? E ela ainda alega que, mesmo assim, ela pagou mais. Então, teria um valor de crédito de 3 milhões, até inferior ao pleiteado inicialmente. Então, assim, eu não tenho essa certeza de quanto sobraria de crédito, certo? E qual foi, de fato, o imposto devido. Teria que fazer essa reapuração do ano, calendário, entendeu? Entendi. Considerando esses pagamentos. Uhum. Ok. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Fazer alguma consideração? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Muito bem fundamentado, senhor presidente. Eu acompanho o relator. Doutor Carlos André. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto por relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente, pela diligência. Doutor Eduardo. Também acompanho. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Ok? Passando, então, ao item 52 da pauta, conselheira Letícia. Presidente, um minutinho só, porque eu preciso ir ao toalete, não dá para eu ir enquanto eu estou relatando. Um minutinho. Pode ser? Então, a gente aguarda um minutinho. Eu vou, então, interromper a gravação. Vou dar um minutinho para todo mundo, tá? Apoio, por gentileza. Pode interromper a gravação? Fabiana? Apoio? O apoio também foi ao banheiro, acho. Apoio? Bom, eu vou interromper, caso interrompe também, tá? Conforme for, ela utiliza depois a nossa ou a dela, tá ok? Presidente, eu já voltei, mas o Daniel saiu. Voltei. Daniel saiu? Daniel saiu. Vamos ver se ele volta rapidinho. Era um minutinho mesmo. Pô, foi um minutinho mesmo. Só vou pegar uma água aqui. Parabéns, parabéns. É só aquele meu receio de durar mais do que a gente imagina, sabe? Entendi. Mas o caso não tem muita complexidade, não. Todos em cena, então? Vamos ao item 52, conselheira Letícia, CIASA, Mercantil de Veículos Limitado. Bom, presidente, este é um processo de declaração de compensação formulado através de Perdecomp com saldo negativo do ano base de 2006. A compensação foi homologada parcialmente, visto que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. A empresa apresentou manifestação de inconformidade e o despacho decisório contraria expressa imediatamente o texto da carta, posto que a autoridade fiscal deixou de justificar de modo preciso e livre de qualquer margem de dúvidas o motivo pelo qual a compensação não foi homologada. Que a contribuinte entende que ele não tem condições mínimas de expor sua contrariedade contra o ato, contra o despacho decisório. No mérito, o saldo negativo de RPJ é apurado pela soma positiva de créditos, a título de antecipações, mais impostos retidos na fonte, deduzindo do débito anual. Essa regra foi utilizada e que a constituição do saldo negativo de 2002 em diante, cujos créditos foram constituídos anualmente. Argumenta que o crédito existe e sua composição está demonstrada, vez que fruto de acúmulos de saldos negativos de períodos anteriores a 2006.
Aí, na manifestação de inconformidade, começou a alterar. E, não obstante ser pouco provável a alegação de que decaiu o direito de pleitear a restituição, o saldo negativo é constituído a partir do ano calendário 2002. Isso me lembra o processo relatado pelo conselheiro Nelson ontem. Em relação ao princípio da eventualidade, visando afastar uma eventual preclusão, a contribuinte deve demonstrar que o saldo negativo, tal como apurado, pode e deve ser integralmente aproveitado, desde que acobertado pela tese dos 5+5. Quando do julgamento da DRJ, com relação à nulidade e cerceamento de direito de defesa, a arguição foi rejeitada. Os valores do saldo negativo do exercício anterior só podem integrar o saldo negativo do período quando efetivadas nos respectivos anos base. Na espécie, o contribuinte não comprova que compensou o débito de 2006 com crédito de saldos negativos de exercícios anteriores. Tem pedido de perícia também. A delegacia falou que não era necessário, haja vista que os elementos seriam suficientes para formar a convicção sobre a matéria. Arguiu-se também inconstitucionalidade. A delegacia afastou, porque seria vedada. E julgou-se a manifestação de inconformidade improcedente e o direito creditório não reconhecido. Conformada com a decisão de piso, interpôs a contribuinte recurso a esse conselho, alegando em síntese a mesma preliminar, que o despacho decisório seria nulo, a existência do crédito formado a partir do ano de 2003, já foi mais para trás o crédito ainda, defende a tese do 5+5 e argui novamente a necessidade de perícia para comprovar a existência de saldo negativo. Bom, meu voto, presidente, está bem sucinto, porque, na verdade, não existe crédito algum aqui. A contribuinte alega nulidade do despacho decisório em razão da falta de intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos sobre o crédito que se pretendia compensar. A recorrente trata da pretensa obrigatoriedade de autoridade administrativa intimá-la previamente à edição do despacho decisório para que comprovasse a existência do crédito pleiteado diante da inconsistência apontada, conforme disposto no artigo 65 da IN 900 de 2008. A recorrente argumenta que a expressão poderá, do texto da referida IN, constituir-se-ia um poder-dever da administração de intimar o contribuinte quando houver dúvidas sobre a liquidez do crédito. Aqui, claramente, estamos diante de uma tentativa de inversão do alcance do dispositivo colacionado. Tal norma nada mais é do que uma garantia posta ao fisco de somente conceder a restituição ou ressarcimento, compensação, quando estiver seguro quanto à liquidez e certeza do crédito apresentado pelo contribuinte. Em havendo dúvidas por parte do fisco em relação ao crédito apresentado, referido dispositivo lhe permite condicionar o pagamento compensação à sua efetiva comprovação, seja pela apresentação de documentos comprobatórios do referido período, inclusive o arquivo magnético, seja pela determinação de realização de diligência fiscal dos estabelecimentos do sujeito passivo, a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrita contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. No caso em apreço, não houve dúvida nenhuma da parte do fisco ao não homologar a compensação, eis que patente a inexistência do crédito pleiteado. Não se trata, portanto, de uma obrigação, mas tão somente de uma faculdade, posta à disposição da autoridade administrativa para garantir a correção no deferimento dos pleitos dos contribuintes. Assim, não existe qualquer nulidade a ser sanada. Ademais, repetindo as razões da delegacia de origem, não cabe à administração tributária fazer prova a favor do contribuinte, apesar do princípio da verdade material imperar no processo administrativo fiscal. Pelo acima exposto, nego provimento preliminar arguído. Com relação à composição dos saldos negativos, maior sorte não assiste a recorrente. Repetiu as razões de sua manifestação de inconformidade, sem comprovar qualquer substância do crédito alegado. A contribuinte adotou procedimento absolutamente equivocado, adicionando saldos negativos de exercícios anteriores diretamente no saldo negativo de 2006. Deveria ter adicionado somente os valores que foram efetivamente compensados. Conforme mencionado pela delegacia de origem, o fato de estarem registrados em sua escrituração e nos documentos fiscais o saldo negativo que se pretendia compensar não significa que houve compensação daqueles valores. Tal compensação somente seria consumada com a entrega da decompra no respectivo período. Portanto, no mérito, não assiste qualquer razão ao contribuinte. Quanto ao pedido de perícia, melhor razão não assiste,
Isso porque somente seria necessária a perícia se houvesse dúvidas quanto à existência do crédito, e dúvidas não existem. A documentação acostada aos autos são suficientes para formar a convicção sobre a existência do crédito. Então, presidente, pelo acima exposto, eu rejeito a preliminar e nego o provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a decisão primeira. É como voto. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho a relatora, presidente. Antes disso, doutor Camerano, desculpa, o doutor Daniel queria fazer uma observação. Rapidamente, presidente, é só uma observação aqui nesse parágrafo, conselheira Letícia. Você chegado é mais a contribuinte adotou procedimento absolutamente equivocado, adicionando saldos negativos de exercício anteriores diretamente saldo negativo 2016. Tudo bem, ok, até aí ok. Deveria ter adicionado somente os valores que foram efetivamente compensados. Na verdade, acho que você queria dizer aqui que ele deveria apurar o saldo negativo ano a ano, eventualmente o valor que fosse sendo levado para o outro, não? Na verdade, a parte final. Na verdade, essa redação aqui é porque eu estava repetindo uma redação do julgamento da delegacia e o texto, eu queria falar que ele somente poderia adicionar valores se houvesse a compensação com saldos do ano de 2006. Mas eu troco a redação. Sim, presidente. Mais alguma observação? Doutor Camerano, então, seu voto. Desculpa. Acompanho a relatora, presidente. Ok. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos André. Com a relatora. Doutora Luciana. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutor Eduardo. Com a relatora, presidente. Também acompanha, temos então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, pegar provimento ao recurso voluntário. Ok? Item 53, conselheiro Nelson. Recorrente Trishop Promoções e Serviços Limitado. Pois não, presidente. O processo 10.880, 94, 95, 25 e 2008-04. Eu, de plano, aqui quero dizer que acho que foi falha minha. Esse processo ele tem conexão com outro processo que está na minha caixa para relatar e ambos os processos devem ser julgados na mesma sessão, mas o outro não foi indicado. Então, eu estou sugerindo para que seja retirado de pauta esse processo. Porque, além disso, as provas são insuficientes para o julgamento. Seria caso para diligência, mas eu não tenho certeza se cabe ainda diligência, porque tem que olhar as provas constantes do outro processo. Então, entendo que ficou prejudicada a análise nesta sessão deste processo, porque os dois processos devem vir para a mesma sessão, né? Só citando o número do processo, o outro. No final do meu relatório, tá lá, o item 31, eu colacionei do recurso voluntário. Por fim, tendo em vista que o processo 10.880, 93, 27, 43, 2008, 00, discute o mesmo crédito debatido nestes autos, a contribuinte manifesta desejar o pleito para que ambas as demandas sejam pensadas por conexão nos termos do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 6º do anexo 2 do regimento interno do CARF, né, pela portaria 343, né? Então, foi uma falha minha. Eu achei que esse processo seria repetitivo e que o outro processo entraria na pauta, mas não entrou. Então, eu entendo que tem que julgar os dois processos na mesma sessão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma lida aqui no relatório, no voto, né? Só um minutinho. O voto eu abortei, eu acabei fazendo só, né? É o mesmo crédito? Eu posso
relatar aqui o relatório e a gente vai entender o caso, né? Ele apurou lucro real anual. No mês de dezembro, ele pagou um DARF de 241 mil. Mas ele tinha 259 mil de IR-fonte. Ele alega que esse IR-fonte, aproveitando em dezembro, esse pagamento de 241 foi feito indevidamente. Mas eu entendo que esse IR-fonte ele não poderia utilizar em dezembro. Ele deve utilizá-lo só no ajuste anual. Se suplantou o débito apurado no ajuste anual, aí gera o saldo negativo, né? Mas ele quer a instituição da estimativa e aproveitar já em dezembro todo o IR-fonte, né? Mas está faltando dos autos, neste processo já constatei que está faltando o livro diário de razão, mas tem que olhar no outro processo também se há esse problema de deficiência de provas também lá, para pelo menos sugerir se cabe uma diligência ou não. Pois é, eu fico em dúvida se... Tudo bem que os dois processos preferencialmente deveriam estar sendo julgados juntos, mas eu fico em dúvida, já que veio só esse, se haveria a necessidade, entendeu, de retirar de pauta para que o outro viesse e a gente apreciasse em conjunto. Se existe essa deficiência probatória, talvez a gente já devesse converter em diligência para que fosse verificado o que está faltando. Também a minha sugestão também a diligência. E aí na próxima sessão trouxesse o outro e fizesse a mesma coisa, entendeu? Não sei. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa solução. É melhor, presidente. É o mesmo crédito, é isso, conselheiro? É o mesmo crédito. Eu fiquei assim com o ânimo dividido, digo, já que está com esse problema do processo, né, eu vou aqui sugerir que se retire de pauta ou então que se converta em julgamento, o processo se converta o julgamento em diligência para que outras provas sejam trazidas aos autos, como o balancete de suspensão-redução, lá o artigo 35 da Lei 8981, o livro diário, né, ver se está transcrito lá o balancete, e o razão, né. O IR-fonte é lá do final do ano que ele usou. Ele usou o IR-fonte do ano todo em dezembro, mas ele não utilizou. Inicialmente ele apurou e pagou a estimativa mensal de 241 de dezembro. Mas depois estimativa em dezembro. Eu tenho o IR-fonte para aproveitar em dezembro 259. Então esse 241 de estimativa eu paguei indevidamente. Ele quer a estimativa, então. Ele quer a estimativa, ele quer aproveitar o IR-fonte já em dezembro, todo o IR-fonte, e quer a restituição da estimativa. Eu entendo porque no caso que ele tem que... A estimativa foi paga regularmente, agora o IR-fonte, daí a gente... cabe a restituição do... Ele está pedindo a restituição, então. Está pedindo a compensação aqui da Condecomp, né? Mas ele quer de volta o pagamento de estimativa mensal de dezembro. Então, essa estimativa não faz parte do saldo negativo, então. Pois é. Então, é preciso trazer uma escrituração contábil no sentido de ver o balancete de suspensão e redução, se ele foi por diar, como que foi apurado na escrituração, né? Tá, mas ele está pleiteando. E ver se está todos os comprovantes de rendimentos, dos rendimentos de aplicação financeira, né, estão todos nesse processo e naquele. Mas ele está pleiteando na Decomp o quê? A restituição? Na Decomp nesse processo e numa Decomp no outro processo. Tá, mas assim, nós já julgamos aqui processo em que tem crédito em vários outros processos, não é isso? Mas eu sou relator dos dois. Se você reconhecer o crédito aqui eventualmente... eu preciso ter uma visão ampla dos dois processos, né?
Eu não posso decidir assim... Porque lá o crédito não é o mesmo? A origem do crédito é o mesmo? É a mesma? Mas tem que analisar como é que o processo foi instruído lá no outro, né? Aqui você não tem os documentos necessários, é isso que você está falando? Não tenho. Se fosse para julgar, teria que ser para converter o julgamento em diligência. Que não tem como formar convicção se eu devolvo estimativa ou se cabe devolver IR-fonte. O saldo negativo. Levar o IR-fonte para o saldo negativo, né? Até para certificar se essa estimativa pode ser restituída ou não, porque às vezes eles colocam lá no saldo negativo, né? Então, para que não haja uma decisão que não seja perfeita, então, analisar os dois processos conjuntamente, né? Bom, eu queria ouvir mais opiniões. Na minha opinião, se há necessidade de converter em diligência, eu não tiraria de pauta, não. Tá? Eu conselheiro Casagrande, independentemente do outro processo. Tá? Tocado. Presidente, se eu entendi corretamente, veja, o PER está neste processo. É neste processo aqui que a gente vai avaliar o crédito de 241.551,84. No outro, é só uma declaração de compensação. Não é isso? Também utiliza o mesmo crédito. Isso, quer dizer, lá é só declaração de compensação. O crédito vai ser decidido neste processo aqui. Portanto, este é prejudicial ao outro, e não o contrário. Concordo. A decisão deste processo aqui não depende da decisão tomada lá. A decisão tomada lá é que depende da decisão tomada aqui. E aqui é que vai se analisar o crédito. Lá é só uma compensação a partir do crédito que está formalizado neste PER aqui. Então, eu não vejo nenhum impedimento para se apreciar este processo independentemente daquele. Agora, se há necessidade de converter em diligência, não vejo nenhuma dificuldade de converter em diligência. Mas eu verificando esse processo, eu não tenho certeza se eu devo fazer o voto no sentido de devolver estimativa ou de devolver IR-fonte, em face dessas provas que estão faltando, né? Então tá. Ele tem crédito, ele vai ter o direito ao crédito, porque há uma duplicidade aí. Se aproveita o IR-fonte, vai sobrar, né? Ele pagou realmente dois valores aí, 241 e tem mais o IR-fonte. Realmente, mas eu não sei se cabe restituição de estimativa aqui ou se de IR-fonte. Se sabe de saldo negativo. Isso vai depender da diligência, de uma análise ali, né? Não, perfeitamente. A única coisa que eu quis dizer é que essa decisão é tomada inteiramente neste processo aqui. O outro lá é só compensação. Sim, por isso que esse aqui é prejudicial àquele. Concordo. Mas eu não tenho condições de, com os elementos que constam dos autos, eu não tenho certeza o que será restituído a ele. Se é saldo negativo ou se é estimativa mensal. Tem que comprovar o erro de fato aí. Diga, Camerano. Por isso que eu perguntei inicialmente ao relator a origem desse crédito, que decompra era essa, se era restituição ou se era uma compensação. Agora o Carlos esclareceu, aqui nós temos um pedido de restituição. Se o relator não se sente confortável com os documentos que estão nos autos, realmente seria o caso. Aqui também tem a decomp também. Sim. Bom, vamos lá, vamos objetivar a coisa então. A proposta é converter o julgamento em diligência, tá ok? Doutor Camerano. A diligência para apresentar o que, doutor conselheiro Nelson? Que a fiscalização analise se é o caso de restituição de saldo negativo ou é de restituição da estimativa. A estimativa, comprovar o erro de fato ali. Se não tiver o erro de fato, daí vai dar saldo negativo, né? Ok. A fiscalização não, né?
A fiscalização vai receber os documentos, vai fazer um relatório circunstanciado, né? E vai apontar se tem saldo negativo, se tem disponível. A unidade de origem, né? Para quem fez o despacho lá? É isso? Não entendi. É para a unidade de origem fazer a diligência, né? Sim, sim. O contribuinte será intimado para apresentar as provas que eu vou discriminar na proposta de diligência, né? Na determinação para a unidade de origem, a fiscalização intimar o contribuinte e apresentar aquelas provas que são requeridas nos autos, né? No final, ele vai fazer um relatório circunstanciado, vai dar também vista do resultado da diligência à parte, né, para se manifestar nos autos, depois os autos retornam para cá. Mas a unidade de origem vai apurar se realmente houve o erro de fato ou não, e se cabe ali, e a gente vai ter a conclusão se cabe restituição da estimativa ou se é saldo negativo. Ok, presidente. E qual é o montante, né? Qual é o quanto? Né? Doutor Daniel. Só um minutinho, presidente, que eu estava abrindo aqui o recurso. Eu fiquei atrapalhado com esse processo, porque realmente os dois processos estão na minha relatoria, mas só um entrou na pauta. Agora, também tem uma coisa, né, Nelson? O que ele juntou de prova no processo para comprovar o direito alegado? Não, tem a cópia do DARF, né? Tem a DIPJ, né? E no meu relatório, no final, ele anexou 10 folhas de prova ali, ó. De elementos de prova, né? É que a gente tem decidido reiteradamente que, a partir da decisão recorrida, que não consegue identificar elementos probatórios suficientes para reconhecer o crédito, a partir da decisão recorrida, indicar o caminho, né, de como deveria ter sido provado o direito creditório, vem o contribuinte no recurso voluntário e não traz nada, ou não atende aquilo que a decisão recorrida diria que seria necessário, né, a gente tem deferido esse tipo de processo por ausência de provas. Esse é o caminho que a gente tem trilhado, né? Sim, mas quando o contribuinte nos traz em recurso voluntário um início de prova, né, para suprir aquilo que fez com que a primeira análise na DRJ não tivesse tido sucesso, e a gente entende que aquelas provas trazidas em recurso voluntário, elas podem até indicar o caminho, mas ainda não nos dão segurança para convicção, aí a gente baixa em diligência para que elas, né, para que essas dúvidas sejam supridas. É o caso. Se é o caso... É o caso, porque realmente ele tem direito a aproveitamento do crédito. Agora, é preciso as provas para verificar se ele cabe a restituição da estimativa ou se é saldo negativo que vai ser restituído, né? Ele juntou documentos, inclusive no meu relatório está lá, documentos 8 e 9 que ele menciona também, né? Presidente, eu queria olhar a parte de documentação. Na verdade, ele alega que errou em tudo, que errou na DIPJ e errou e confessou na DCTF o débito exatamente que está alocado a esse DAF. E no recurso voluntário, ele basicamente traz os documentos que já tem da CTF e da IPJ, DAF, que não comprova aí também, e alguns comprovantes de R-fonte. E traz um detalhamento no seu recurso de planilhas feitas internamente, entendeu? Sem lastro
contábil ou nenhum. A própria decisão da DRJ, até a declaração de voto está até melhor do que a declaração de voto de outro conselheiro, de outro julgador, está até melhor do que a voto do relator. Ele faz esse batimento, ele fala, olha, na sua ficha 12A tem isso, os valores são esses, você não trouxe documentação, tal. Ele faz esse detalhamento todo para chegar à conclusão que, olha, o DAF 241 mil está alocado no débito confessado e não tem nenhum elemento de prova ou nada a respeito desse eventual erro de fato, entendeu? Que é só alegado sem indício probatório nenhum. Eu estou realmente em dúvida se seria caso de conversão em diligência diante dos precedentes que você mesmo colocou, presidente, do que a gente tem adotado aqui como caminho aqui de decidir nesses casos. Doutor Carlos André. Presidente, eu estava justamente lendo aqui a decisão da DRJ, e como o PEI falou, o conselheiro Daniel, a declaração de voto que foi feita pelo auditor Wellington José Araújo Lima, ela é bem detalhada, né, e especifica claramente, né, a forma como está a apuração, a alocação do DARF, e a ausência de documentos, né, que alterem a realidade jurídica constituída pela DCTF, né? Então, nós temos reiteradamente nessas situações em que a DRJ faz essa análise, né, probatória e diz que o contribuinte deveria juntar elementos de prova para dar suporte às suas alegações, e o contribuinte não traz esses elementos probatórios, nós temos reiteradamente aqui negado o crédito, e me parece que esse seja o caso. Doutor Camerano. É verdade, eu também não tinha visto a decisão da DRJ, eu fui abrir agora, também eu vi a declaração de voto, para mim, realmente, ela modifica a minha visão do que até agora nós tínhamos visto. Realmente, ela é completa. E é o seguinte, essa alegação de pagamento indevido trazido agora no recurso voluntário, o que ele faz para alegar isso? Ele traz um calhamaço de documentos aí, vocês se viram aí para analisar o documento e para me constatar o erro. E isso que eu deduzi aqui do recurso voluntário. E a declaração de voto da DRJ, realmente, ela é muito clara. Ela é muito clara, não tem comprovação, não tem indício do erro aqui. Eles, na verdade, o recurso quer que a gente analise e entre em cima desses documentos para apontar o erro. Então, realmente foi uma boa parte do conselheiro Daniel. Realmente, eu não tinha observado essa declaração de voto. Isso eu até reconsidero aqui o que eu tinha falado anteriormente. Conselheira Luciana. Só fazendo uma observação aqui para o relator, presidente, que no recurso voluntário, a todo momento o contribuinte ele pede para que os processos sejam julgados em conjunto, né, em razão de vinculação por conta do crédito aqui. Então, sendo o caso de julgar agora, né, pelo que os debates estão se encaminhando, só fazer essa observação em relação a esse pedido, né, durante o voto dele aqui, até para não gerar embargos depois, né? Se for o caso de julgar efetivamente esse processo, porque durante todo o recurso, o contribuinte, ele faz pedido nesse sentido. Sim. Eu fiquei, realmente, eu digo, esse processo não tem condição de julgar, ele tem que ser retirado de pauta e na próxima sessão retorna os dois processos, o outro e este, né? A gente não pode analisar por etapas aqui, né? Por isso que eu abortei meu voto ali, eu digo, olha, é caso de tirar de pauta ou converter em diligência. Eu acho que, diante dessa manifestação de todos aí sobre a questão da conversão em diligência, que o contribuinte já teria oportunizado, eu acho que o melhor seria, então, retirar de pauta mesmo e esperar para trazer junto com os outros, porque
isso pode dar alguma margem ao contribuinte, se a gente julgar direto, para que ele argua alguma nulidade aí por não ter sido analisada essa questão de julgar os dois em conjunto, presidente. O outro processo, presidente, se eu puder complementar, o recurso é exatamente igual. Os documentos são os mesmos. A declaração de voto também é a mesma, do mesmo julgador. Então, não sei qual a vantagem, qual a dependência e qual a vantagem que se teria de tirar para voltar se a gente entender que a conclusão vai ser a mesma nos dois, entendeu? Não haveria prejuízo. Agora teria que se enfrentar desse pedido, de fato. É isso, tem que enfrentar o pedido, né? Daniel, eu não tenho convicção para denegar o crédito. Eu não tenho convicção. Na dúvida, baixo diligência. Ou se a diligência não é o entendimento da turma, então que se tire o processo. Houve uma falha minha. Eu achei que o processo seria... Eu entendi que o processo seria... Os dois processos, um seria repetitivo, mas não veio para a pauta. Só veio um. Então não era repetitivo, né? Doutor Carlos André. Presidente, eu acho assim, há como se enfrentar essa questão por aquilo que eu falei inicialmente, né? Não há nenhuma prejudicialidade daquele em relação a este. O crédito está todo discutido aqui, né? Quer dizer, aqui há o PER e parte dele é usado numa decomp, né? No próprio PER decomp aqui, e parte do crédito é usado numa decomp no outro processo, né? Quer dizer, não há prejudicialidade, né? Julgar os dois juntos hoje, ou julgar este nesta reunião e o próximo o outro na próxima reunião, absolutamente não prejudica, no meu entendimento, a decisão daquele processo, né? Porque aquele processo é apenas a utilização do crédito que vai ser decidido neste aqui, né? Então, eu pessoalmente não vejo necessidade, né? Há como se enfrentar essa questão, que, como bem apontado, teria que ser enfrentada porque foi alegada pelo contribuinte. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou botar em votação, primeiramente, a proposta de conversão. Retirada de pauta, Nelson, eu acho que não é o caso. Com todo o respeito, não é o caso, tá? Nós vamos votar, então, a proposta do relator de converter o julgamento em diligência, primeiramente, tá? Vencida essa etapa, se a turma decidir por não converter o julgamento em diligência, a gente passa a análise do mérito, aí eu tenho a minha proposta, tá? Ok? Doutor Camerano, a proposta que nós estamos votando primeiro é a conversão do julgamento em diligência. Senhor presidente, depois de tudo que já vimos aqui, já discutimos, eu acho que dá para entrar no mérito do problema, sim. Eu sou contra a diligência. Tá ok. Doutor Daniel. Presidente, que normalmente eu acompanho as propostas de diligência, mas nesse caso aqui, eu acho que até para ser consistente com todos os votos que a gente está dando, que a turma está eu também acho que não seria caso de diligência, não. Doutor Carlos André. Eu vou com a divergência. Doutora Luciana. Então, presidente, como colocado pelo relator aí, que ele não se sente muito, assim, né, não se sente seguro em fazer esse enfrentamento antes de realizar essa diligência, né, em que pese todos os argumentos aí, né, já debatidos, com os quais eu até concordo, mas até em razão dessa necessidade apontada pelo relator aí, em enfrentar melhor a questão, eu vou, nesse momento, acompanhar. Acompanhar o relator. Doutora Letícia. Presidente, eu acho que essas questões de baixar em diligência, a gente tem que evitar elas ao máximo possível, porque uma das coisas que o órgão precisa nas avaliações diagnósticas que foram feitas é
celeridade nos julgamentos, né? Então, por isso eu voto pela não conversão em diligência. Doutor Eduardo. Olha, presidente, com todo respeito à posição dos demais, eu vou seguir na linha da conselheira Luciana. Se o relator não está seguro, eu não vejo por que não permitir que se faça uma diligência. Eu vou votar com uma divergência, eu acho que não é caso de conversão do julgamento, por tudo aquilo que já foi colocado, aliás, foi levantado por mim, a linha que a gente vem adotado nos julgamentos, né? A DRJ indicou o caminho, o contribuinte simplesmente não supriu a deficiência, não dialogou com o recurso, com a decisão recorrida, trazendo aquilo que era necessário para provar o seu direito, né? Pelo menos não de forma hábil e eficiente, tá? Então, por maioria de votos, negar a proposta de diligência efetuada. Depois eu altero a redação, tá? Ou proposta de diligência trazida pelo relator. Vencidos os conselheiros Nelson, Luciana e Eduardo. Isso. Aí a gente passa a apreciação do mérito. Tá? No mérito, doutor Camerano. Presidente, acho que primeiro tem que ter o voto do relator no mérito, né? Oi? Acho que primeiro tem que ter o voto do relator no mérito. Sim, eu posso... aí eu faço meu voto. É o seguinte, ele pediu restituição de estimativa mensal, aquele 241 mil. Esses 241 mil, eles estão alocados na DCTF. Não houve uma DCTF retificadora. Continua lá a DCTF original e a estimativa está alocada. Então, esse IR fonte de 249 que ele alega que ele não teria aproveitado na apuração do resultado do exercício, em tese, seria saldo, teria que ver se há condições de formar esse saldo negativo, né? Se ele utilizou esse 249 ou não, de IR fonte, né? É uma situação difícil porque a estimativa está alocada. A estimativa não tem condições de você devolvê-la. Ele pediu a estimativa. Eu costumo, meus votos, porque pedir a estimativa e comprovado o erro de fato, cabe a restituição da estimativa, mas não comprovado o erro de fato, vai gerar saldo negativo. Então, mas, gerando saldo negativo, eu entendo que não há empecilho de devolução do saldo negativo. Porque aquele pedido, a questão da estabilização do pedido, essa é uma hipótese que é uma exceção ao pedido ao princípio da estabilização da lide, né? É possível você pedir uma estimativa, mas não comprovado o erro de fato, tem que verificar se há saldo negativo ou não a restituir. E nesse momento eu não tenho essa convicção de que ele tem saldo negativo. Então, no mérito, o senhor nega provimento, é isso? Ante a inexistência de prova, seria negar provimento. Doutor Camerano. É isso, presidente. Não há demonstração inequívoca aqui de um eventual pagamento a maior. Não há.
ele quer que o CARF faça esse tipo de apuração, de análise de toda a documentação, que não foi permitido lá nos momentos anteriores, onde era a época propícia para isso. Eu voto também com o relator para negar provimento. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos André. Presidente, nós temos decidido isso de forma reiterada. Na verdade, no recurso voluntário, a única eles trouxe DIPJ e tal, e de tentativa de documento mesmo para dar suporte à sua alegação, ele trouxe ali 2 demonstrativozinhos nas 2 últimas páginas lá de documentos e mais nada. Né? Quer dizer, a DRJ fez uma análise na declaração de voto, demonstrando que o valor que ele estava pedindo estava alocado num débito declarado em DCTF, e ele absolutamente não tinha trazido a documentação necessária para comprovar que haja um erro de fato e que haja um crédito, nem que seja, como apontou o relator, de saldo negativo, que pode ser que exista ou não. Quer dizer, ele absolutamente não trouxe nada que dê certeza ao que ele está pedindo, mesmo considerando a hipótese de erro de fato. Portanto, eu acho que a decisão aqui é negar provimento. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente, e mais uma vez só pedindo para que ele observe no voto, né, as questões de enfrentamento da não vinculação, né, do pedido de vinculação. Não há prejudicialidade. Isso. Conforme o Carlos André já bem, né, apontou e argumentou, só para não ser redundante, só lembrando desse detalhe. Acompanho o relator. Conselheira Letícia. Acompanho o relator também, presidente. Conselheiro Eduardo. Também vou acompanhar, presidente. Também acompanho o relator. Então, temos, por maioria de votos, negar... Depois eu vou alterar a redação, tá? Por maioria de votos, negar a proposta de diligência trazida pelo relator. Vencidos os conselheiros Nelson, Luciana e Eduardo. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, designado para redigir o voto vencedor. Doutor Carlos André já recebeu algum? Não, né? Presidente, eu acho que nesse caso vai ser o próprio doutor Nelson que vai fazer o voto. Ele preferiu o voto e falou que estava negando o provimento. O voto da negativa de diligência. Não, mas vencida a diligência vai para o mérito. No mérito, você votou por negar provimento ao recurso. Isso. E aí todo mundo acompanhou. Então, é voto do relator. Unanimidade, decisão unânime. Não, a preliminar. Não, tem. Na vencida de diligência. O voto vencedor da diligência. Entendi. Tem que alguém faz falando por que não precisa de diligência. Uhum. Aí o relator faz o de mérito normalmente. Isso. Doutor Carlos já recebeu algum? Não. Eu passei para o... Oi? Não recebi nenhum ainda. Tá, então é o senhor mesmo. Desculpa o mau jeito. Presidente. Diga. Presidente, considerando que o próximo processo da pauta é meu, dá 2 minutinhos de intervalo para eu tomar algum remédio, que minha garganta está horrível hoje. Vamos dar 2 minutinhos então de intervalo, tá? Apoio, por gentileza. Obrigado.